Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou Melía, Sim. soy mexicano. Fico agradecido con todos los señores porque siempre es bueno compartilhar sobre nuestro crecimiento espiritual, nuestra fe. Y fico también agradecido por que ustedes también van a compartilhar conmigo sus experiencias de vida en cuestión de su divina. También mi portugués no es muy bom, mas misturo con el español un poquillo. Mas, por favor, cualquier duda que tengan, yo también procuraré la manera de dar a entender lo que yo quiero hablar, porque muchas veces las cuestiones de Dios no son conceptos, simplemente son explicaciones tan profundas que muchas veces uno fica así, como si como uno puede explicar las cosas cuando son experiencias de cada uno de nosotros. Mas no simplemente esa cuestión propiamente de conocimiento, sino también tiene que ver mucho con nuestra experiencia de fe. Entonces, por eso, la cuestión de idioma también no puede hablar que o idioma rompe, quebra fronteras. Muchas veces está pensando, ¿cómo voy a poder dar a entender algunas cosas cuando no conozco esta lengua? Mas también Dios provee y Dios da muchas veces la sabiduría para que uno pueda compartir, hablar, sonreír y también tener momentos agradables con las personas. Fico agradecido por el convite y vamos a iniciar con nuestra experiencia de hoy, que el tema es muy abundante. Los señores ya tienen para mí alguna experiencia sobre lo que es la ley divina y no simplemente es propiamente de conocimiento, como hablábamos así, de decir, ¿qué es la ley divina? ¿Y cómo se pasa la ley divina? Ustedes, de cierta manera, gustaría primero recolher algunas experiencias de los señores en cuestión propiamente de la ley divina. ¿Cuáles han sido así sus experiencias o qué conocen de la ley divina? ¿Qué conocen los señores? Tem vários degraus para fazer a Lexia Divina. Eu lembro desses degraus, fazer leitura, rever depois os pontos que me chamam a atenção. Pode-se ver os verbos, pode-se ver o livro que acontece, pode-se ver as pessoas que fazem parte daquele trecho do Evangelho. Depois, mais tarde, tem a meditação em cima de tudo isso. Isso, como? A contemplação. Isso. Isso conheço. No está aquí, son las cuestiones prácticas de cómo nos hacemos la ley divina. Es un tema muy importante en la cuestión de propiamente de procurar siempre tener esa disposición, lugar y demás para hacer todos estos pasos, percorrerlo. Es una de las partes. ¿Qué más conocen de la ley divina? Eu acho que a Lexia Divina, de acordo com o trecho do Evangelho, a gente faz uma reflexão sobre o nosso comportamento mediante o que está na palavra de Deus. Então, é uma auto-reflexão, um auto-conhecimento, que é para equilibrar e tornar o homem novo. Vamos complementando la idea de que es propiamente la ley divina. Ya colocamos, disculpe que no conozco los nombres de los señores, pero me gustaría de cierta forma también aprender un poquito. Irmã Rosa. Irmã Rosa y Irmã Flávia. Claro, no esqueço de vos. Irmã Rosa y irmã Fábio van complementando la idea propiamente de la ley divina, van teniendo elementos para poder entender de una forma mucho más, forma más así, paso a paso lo que es la ley divina. ¿Qué más podemos colocar como experiencias de la ley divina? ¿Qué más podemos? Acho que ouvir a palavra de Deus com o coração. Oír la palabra de Dios por el corazón. De esos tres elementos que los señores hablaron, ¿cuál sería el primer elemento
ya hablaron sobre el corazón de la palabra de Dios, la manera también como o evangelio tiene que ser también colocado en nuestra vida y la manera como se pase la lección divina. Son elementos que van dando la manera de cómo vamos entendiendo. Muchas veces, ¿qué acontece con la lección divina? Que nos vamos siempre con la experiencia propiamente de cómo hacerla. Y vamos a decir, yo voy a hacer la lección divina. Mas muchas veces vamos tras la experiencia práctica. Mas muchas veces desdeñamos objetivo o poco de la lección divina. Y la lección divina es propiamente procurar a quién. A Dios. Entonces, cuando nos estamos haciendo esa iniciativa de hacer lección divina, no tenemos que esquecer cuál es nuestro foco. Nuestro foco es la procura de Dios a través de la palabra de Dios. Ya después vamos a hacer la propia lección divina y también vamos a tener ese encuentro en el Evangelio. Mas siempre es lo que también hablaba un poco don Pablo, la inspiración del Espíritu Santo que nos ayude a encontrar el sentido de ese corazón de la Sagrada Escritura. Muchas veces las palabras que nos estamos leyendo en la Sagrada Escritura tienen toda una transfiguración. ¿Por qué? Porque nuestra cultura occidental simplemente es una interpretación de los textos. Mas cuando ustedes aprofundan en los textos sagrados, es toda una forma diferente. Es como si ustedes entrasen a un filme de tercera dimensión. Esa es parte de la lección divina, de los pasos que uno tiene que pasar sobre la lección divina. Porque si uno pica simplemente en la cuestión propiamente de los conceptos literarios, de los conceptos de vocabulario y demás, picamos simplemente en la cuestión de la razón. Y no como en este caso poblados, como hoy y demás, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar primero, entrar a la palabra de Dios para mergulhar y también para constantemente nos mismos hacer mudanzas en nuestra vida. Porque muchas veces ficamos, ya fiz la lección divina, mas ¿cómo es mi acción, cómo es mi actitud contra en el mundo? Entonces, es muy interesante que muchas veces, por ejemplo, en hebraico el significado de la palabra con mayúscula, es lavar. Y lavar significa en hebraico es una palabra muy interesante, más porque en el momento que estoy pronunciando la palabra lavar, también Dios está actuando en mí. Entonces muchas veces no simplemente es como la persona, ya pronuncié la palabra. ¿Y qué aconteció conmigo? Y en la palabra de Dios está aconteciendo que también Dios está actuando en el mismo momento cuando estoy pronunciando la palabra de Dios. Y los señores pueden hacer también en ese proceso de experiencia. Los señores pueden encontrar esa manera de decir, cuando hablamos un poco en nuestras expresiones, Dios, ¿qué quiere decirme ahora? Cuando nos hacemos esa expresión en la lección divina, ¿qué quiere el Señor que pasa hoy? Hemos tenido a nuestro Señor Jesucristo aquí para que lo pueda decir. ¿Qué tengo que hacer? Él tiene contacto con la palabra de Dios para que Él, a través de la palabra, pueda decirme y yo también ficar abierto para poder entender lo que Él nos está hablando. Entonces, no simplemente es la propia lectura que acontece, también es la manera como Él está actuando en mí. Cuando también tenemos experiencia de lección divina, cuando tenemos ese paso que mencionó la Rosa, también tenemos vamos a estar formando, no es lo mismo cuando entramos a pasar la lección divina y después de pasar la lección divina, como Dios nos inspiró, salimos de la lección divina, pero no salimos de la misma manera. No sé si algunas veces ustedes han tenido experiencia de cuando fica uno más sensible, uno fica también triste, o fica uno bravo, uno fica feliz, uno fica con muchos sentimientos.
depois de fazer propriamente a leitura divina, porque não simplesmente se teve esse contato de leitura mecânica, se teve também uma experiência própria de vida da leitura divina. Então, A própria comunhão me proporciona essa experiência. Depois que eu comungo, eu sempre penso, agora eu sou sacrário vivo. Então, eu penso que ali Jesus está me transformando. E nessa atitude da comunhão, eu me humilho para o meu Senhor. A comunhão me proporciona isso. exatamente. E tem, de certa maneira, a mesma, vamos, como um pouco nos textos que uno pode ter para ler, el mismo misterio contempla la palabra de Dios en la Eucaristía. Es lo mismo. Los teólogos van a mucha cosa muy interesante que también es bueno conocer, mas en palabras muy simples como las que nos tenemos que muchas veces que transformar la palabra de Dios. Deus actúa a través de la palabra como si estuviese haciendo una propia Eucaristía. Entonces, imagine cuando vocês están haciendo lección divina, imagine que están dentro de una vivencia del país. Es lo mismo. Y muchas veces ficamos en esta cuestión propiamente de decir, nossa, mas ahora qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque nuestra mente fica mecánica, fica la cuestión propiamente de decir, tenho que fazer esses passos, e agora passo ao ponto A, ponto B, ponto C. Mas não, porque todo se dá de uma forma harmônica, todo se dá de uma forma simultânea. A partir do momento que a gente começa a colocar a leitura divina como prática diária, a gente começa a esquecer um pouquinho o mecânico do passo a passo, e aí a gente começa a fazer esse mergulho, né? Eu, pelo menos, assim, no começo, quando aprendi a fazer, era muito essa coisa. Preciso seguir o passo a passo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mas a partir do momento que a gente começa a fazer isso diariamente, colocar no nosso cotidiano, a gente começa a se esvaziar dessa mentalidade do passo a passo e a gente começa a se colocar também dentro daquela passagem bíblica. Para mim, a Lexia Divina, ela é, como o Maurício também falou, né, a questão do ouvir com o coração, né? São Bento fala para a gente sempre ouvir com o coração, mas também é esse entrar naquela passagem. É a gente também se fazer presente naquele momento, de ser o personagem naquela passagem, para a gente colocar aquilo depois em prática na nossa vida. Então, assim, quando eu particularmente aprendi, assim, Dom André falava muito isso, né, para nós, da gente, a partir do momento em que você se coloca na passagem bíblica, a sua Lexia Divina, aí sim ela está fazendo o efeito. E a partir do momento que você faz isso diariamente, é um passo a passo, né? É uma caminhada. Exatamente. Esse também, muitas vezes, nós, de certa forma, nessa caminhada que vamos tendo na Lexia Divina, vamos também tendo essas experiências místicas, espirituais. Nós, como benedictinos, muitas vezes temos que, como posso falar, no quiero colocar como que los benedictinos son los que tienen la última palabra en la cuestión de la liturgia ni en la cuestión de la lección divina. También los señores ya conocen de la historia de los benedictinos, mas eles también pasaron muchos momentos, além de la historia propiamente. ¿Por qué aconteció esto? Porque también los monjes se dedicaban, no se tenían libros, no se tenían textos. Entonces, ellos todos simplemente era la Biblia. Y la Sagrada Escritura era la única palabra, la única manera de conocer a Dios. Transmisión oral y simplemente también un dato muy importante, los monjes simplemente no leían de forma aquí, como los que muchas veces en silencio. Ellos leían, falaban y escuchaban y guardaban en su corazón para poder también hacer esa conversión de corazón. Entonces, simplemente muchas veces los lección divina, de fato, la lectura de Dios, esa es la traducción mecánica. Mas imagine la trascendencia que tiene ese contacto que tenemos con Dios a través de la Sagrada Escritura.
también las experiencias que han tenido. O sea, es cuando Dios nos convida a entrar a esa vivencia, a esa vida de Jesús Cristo también, que pasa carne a través de la experiencia de Dios. Mas muchas veces, los padres de la iglesia y demás, hablan también de la actitud propiamente de que usas palabras es algo muy pequeñito en comparación con toda la grandeza de Dios. Entonces, por eso la lección divina tiene que tener todo un contexto también para nosotros, no simplemente de tener un espacio, de tener una discusión, es más que la gestión propiamente de la lección divina, los niños músicos, no es que sea cual o poco de la lección divina, es no ser un encuentro con Dios a través de Jesús. ¿Cuál es mi disposición para hacer la lección divina, para tener ese encuentro con Dios? ¿Qué quiero hacer en ese momento con Dios? ¿Qué quiero que me diga Dios en ese momento? Lembre también en un pasaje de la Biblia que habla cuando quieras hacer oración, entra a tu cuarto, entra a tu cela y fecha la puerta. Mas esa es la parte externa. Mas lo que significa propiamente es que tu cuerpo, tu persona, se feche en silencio para que puedas encontrar a Dios. Unge tu cabeza con perfume, porque también la lección divina faz parte de que, un poco haciendo la analogía, que nos transforma en algo melhor. Y el perfume tiene también esa esencia de un cheirinho bom, que es gostoso, como el incenso. Entonces, esa transformación interna que nos pase es primero para nosotros. Entonces, cuando hacemos la lección divina, es ese contexto, fecha tu cuarto y habla con Dios, que significa no para que estés fechado, no, significa fecharse para no parar con ninguém, no. Simplemente la lección divina tiene ese espacio de gestión propiamente mío para que yo pueda hablar con Dios. Es una gestión propiamente espiritual que, como hablaban los benedictinos, tienen esa cuestión mística también. Mas después hay tanta cosa bonita para hablar sobre la lección divina, que también uno tiene que, para no ficar perdido, tiene que seleccionar ciertos conteúdos. Más lo que quiero transmitir hoy, los señores, a través de esta conversa que estamos teniendo, no percan un poco la palabra de Dios. Dios nos transforma y Él se encuentra con Dios a través de la palabra. Y muchas veces ese leer la Biblia, ese escucharnos a los mismos en silencio, ese hablar también nos en silencio, esa palabra que ficou en mi cabeza para mergulhar, eso es papel de su divino. Y muchas veces, exactamente como hablaba también Camilo, muchas veces uno fica, al principio ficou perdido, porque parece como que tiene que hacer todos los pasos de la divina, mas en ese día a día nos va transformando para hacer de una forma mucho más simple la que son propiamente de nuestra lección divina. Mas no, debe que también no fica la lección divina simplemente como un momento de lectura. Es una transformación que cuando yo salgo de la lección divina, cuando termine mi lección divina, ¿qué pasa? Transformo mi vida y transformo la vida de los demás. Sino también no tiene un efecto propiamente de la lección divina. Así, muchas veces, nos tenemos que tener también una experiencia propiamente de conocer que cada uno de nosotros también tiene maneras diferentes de hacer la lección divina. ¿A qué me refiero? Si vemos así como de forma general, eso tiene que acontecer, mas cada uno de nosotros tiene un propio estilo. La cuestión propiamente de la lección divina también, las sugestiones que dan para hacer una lección divina es
silêncio. Mas não só silêncio externo, silêncio interno. Mas muitas vezes é muito difícil conseguir esse silêncio interno. Eu tenho uma É dúvida. mais difícil, né? Esse silêncio interior. É o mais difícil. Sim. A Lectio Divina, ela só é... Talvez eu vou usar a palavra errada, tá? A Lectio Divina, ela só é permitida na Sagrada Escritura, ou eu posso, de repente, fazer uma Lectio Divina numa leitura espiritual? Tiene que ver primeramente la cuestión propiamente de la Lectio Divina, tiene que ver con los textos bíblicos de cierta manera, mas no se fe, porque también con los textos de los santos padres de la iglesia, de santos y demás, muchas veces uno pasa la Lectio Divina. ¿Y por qué sí? ¿Cómo puedo decir? ¿Cuál es la relación de la palabra de Dios con lo que acaba de decir también Maurício. Irmão Gregorio, perdón. Gregorio. ¿Cuál es la relación que tiene la palabra de Dios también con la lectura de los santos, la literatura de los santos? ¿Qué tienen en común las dos cosas? La propia palabra. Eu particularmente gosto de tentar fazer o método da Lectio Divina lendo a regra de São Bento. Porque é um modo que a gente consegue também tirar o que nós precisamos ali. Nós, como oblatos, não estamos dentro do mosteiro como monges, mas como nós estamos no mundo, trazendo a regra para o nosso dia a dia, eu consigo fazer, assim, trazer um pouco do método da Lectio, da palavra de Deus, com a regra. Exatamente. Porque también otra de las cosas que posso que se tiene que falar. Porque también otra de las cosas, primero, la relación que tiene exactamente un texto, que no es la Sagrada Escritura, con otros textos diferentes, que están hablando sobre el mismo Dios. Estamos hablando de Dios y de Jesucristo. Entonces, muchas veces la Lectio Divina nos ayuda exactamente con otros textos a hacer también nuestra propia lectura. Un ejemplo es la regla de Levítico. Y también en la lectura que nos hacemos, lembre que muchas veces la Lectio Divina no simplemente es una lectura espiritual, por eso falo también una cuestión muy importante. Y ustedes como blancos tienen que hacer vida a la palabra. Significa simplemente en ideas la palabra de Dios, y espiritual y demás, no ficou ainda así, ¿cómo puedo decir? Como se nos chao. Tiene que ser también, Dios nos inspirará a través del Espíritu Santo a hacer una actuación, a hablar, estar con las personas próximas a nosotros. Por eso no significa que yo no fui la Lectio Divina porque no fui perto de las personas. Cada uno de nosotros tiene que conocerse a Dios. ¿Y qué está aconteciendo con los mismos? ¿Qué está aconteciendo con los demás? Mas tiene que tener una transformación personal. No simplemente fican en las propias ideas. Tienen que tener alguna cosa en nuestra familia, con los mismos, con el lados, con la actuación con el mundo. Porque o objetivo maior é uma transformação. Eu agir com o meu próximo, no ambiente em que eu vivo, no mundo lá fora. O objetivo é a transformação interior para um indivíduo melhor. Exactamente. ¿Y eso cómo me va? ¿Qué es lo que me va a transformar eso para hacer eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el camino?
introjetar, né, para analisar e, de acordo com a palavra, buscar. Não temos que ficar perdidos na questão propriamente, depois de que nós temos essa sagrada leitura espiritual, a palavra de Deus, depois vem a transformação nossa. Mas muitas vezes, humanamente, quando nós temos alguma situação difícil, eu vou para lá, e sim, também é importante, porque Deus fala através das situações. Mas lembrem que a transformação é a palavra de Deus, que muitas vezes essa transformação não vamos a falar, não é nossa vontade, é a vontade de Deus que quer que faça. Por isso, essa transformação é devagarinho também. Porque nós temos que transformarnos por nossas próprias forças. Deus fala e nos pede que temos que fazer através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, né? Exatamente. Viva. Não é uma leitura religiosa, uma revista. Vassais, né? Isso é a lei de mim. Isso é a lei de mim. Deus trabalhar com tem uma escrita para saber o que ele quer das pessoas de mesmo, para poder transmitir para nós irmãos. Exatamente. Exatamente. Muitas vezes, esse acercamento, por isso, quando falamos também sobre transformação, tem que ver muito com a Eucaristia. Assim que o Senhor está na Eucaristia, escutando a palavra de Deus, nesse momento também está fazendo uma transformação interna, porque é vivo e também faz que possa caminhar. Mas muitas vezes essa vida, como também nós temos nossas próprias vidas, muitas vezes não é assim a vida, como se diz assim, de ai, aqui, toda bonita. Jesus Cristo é exatamente um testemunho vivo de lo que aconteceu. Eu tenho uma experiência que me ajuda muito, são as músicas católicas, a gente escolhe algumas, e é impressionante como hoje eu ouço, de repente fala aquela palavra que eu não tinha ouvido ontem, e hoje para hoje é perfeito, e aí dá para meditar também. Então acho que a música também ajuda muito, não, na meditação e na transformação. Todo isso nos transforma, porque todo é vida. Essa transformação é vida. E muitas vezes, o que acontece é esta, que, como posso dizer, que nós mesmos temos que crescer em nossa fé, para que nós possamos também estar mergulhando na Sagrada Escritura. Porque muitas vezes, eu estou falando de muitos elementos, tipo uma mistura, porque também falo por a própria experiência que vocês têm já de Lexo Divina. Mas a fé, temos que pedir também que nossa fé sempre possa ser mais fortalecida. ¿Por quê? Porque se estamos crendo em uma pessoa, que é na pessoa de Jesus Cristo, é porque temos que também temos fé no que está acontecendo com nossa própria vida. E os recursos que nós ocupamos são recursos que Deus coloca para que possamos ter essa experiência dele mesmo. Ajuda também. Mas esse encontro de vida. Eu estou falando sozinho, e quando vocês estão em essa lei divina, vocês estão transformando pouco a pouco em esse espírito, que de fato também, como nós como monges, procuramos isso na nossa vida monástica, é uma transformação do espírito. E os soldados também têm uma missão também. E essa transformação, muitas vezes, falo da própria vivência de Jesus Cristo, que teve que passar por muitos momentos, mas também não ficou simplesmente na cruz, sino que também nos fala sobre a esperança de lo que vai acontecer com nossa vida futura.
Y eso fala también mucho en la regla de San Bento. La regla de San Bento no fica como para que va a acontecer aquí dentro de la propia vida. Él pide para que nos estemos transformándonos en esa propia transformación para el futuro, para prepararnos para el futuro, para que no es aquí, el futuro no es terreno, es una transformación que nos ayuda también a encontrarnos con propio Jesucristo cuando nos estemos ya corriendo. Mas es esa vida que nos va a permitir también, como en este caso, como Pilatos, esa manera de no ficar estar caminando sozinho a través de la experiencia de Dios. Estamos caminando con un grupo de personas que tenemos el mismo objetivo, exactamente la misma misión de esa transformación juntos. Así como existen otros grupos también de oración y demás, más aquí ustedes tienen toda una mística muy interesante, muy importante de vivencia diaria en la que yo propiamente de dar testimonio a otras personas y pues también posan con vida, posan con la experiencia de vida, con esa transformación que van teniendo de la palabra de Dios. La manera como también las personas van olhando para ustedes, para qué acontece con ustedes como los apóstoles, qué está aconteciendo con vida, eso transforma, eso faz vida, ¿cómo faz vida? Para yo no veo al que Jesucristo. Entonces, ustedes ya después, sí, tenemos que hacer nuestras lecturas, tenemos que aprender, mas eso no simplemente significa que son mecánicas. La lección divina también convida a otros para que podamos también ser testimonios de este mundo. La lección divina es una transformación infinita. Exactamente, porque después que acontece que también no simplemente las palabras transforma el propio testimonio de vida. Entonces, muchas veces un poco la palabra lavar no simplemente tenemos que leer, sino que ustedes ya son mismamente, ya con palabras, a través de la lección divina, a través de sus actores. Assim, não é para mim. Aqui dentro da igreja, aqui dentro tem uma coisa, que é a nossa igreja. Então, eu não consigo as pessoas que estão fora do mundo, né? Aí as pessoas falam assim, quando eu vou caminhar na igreja, quero estudar na igreja, então, a gente fica assim, e a gente pensa que Então, esse é o problema. Mas, Dom Elias, é difícil, É muito Exercício de você lê a regra de São Bento, naquele capítulo todo dedicado à humildade. Então, primeiro, eu vou ser humilde. Aí tem 1 passo, 2 passos, 10 passos, 12º passo de humildade. Quando o Dom Lucas fazia para a gente o estudo da regra, eu falava, eu nunca vou poder ser humilde. Porque no 3º degrau, eu já estou cansada. Como é que eu vou fazer? Eu não consigo ser tão boazinha assim, não consigo. Eu tenho uma hora que eu falo assim, nossa, mas a pessoa não fez uma coisa, mas um dia vai ter uma dor de barriga. Então, eu vou dizer, é difícil. É orar em vigiais, né? 24 horas. É difícil, porque aquela humildade, sabe, você tenta, você se abaixa, aí você vai em qualquer programa de televisão, estão lá todos fazendo uma grande propaganda de nada, e você lá, está abaixando. Aí eu falei, eu não vou cair um pouco nisso. Ele falou, calma, pai. É uma coisa diária, é um exercício contínuo. Essa conversão é diária. É uma conversão diária. Los apelos tienen que ficar tranquilos. Pues muchas veces en cuestiones del mundo, muchas veces pensamos que no va a estar haciendo una transformación, pero yo estoy haciendo aquí de la mínima, alguna transformación. Porque si no estamos esperando que yo voy a hacer una transformación muy grande,
Entonces, cuando no se, esa es parte de un poco de lo que es la cuestión de la humildad, cuando yo reconozco que, no, que mis propias cosas no pueden vencer o mundo. Eu não nego Jesus. Recebeu a chave. Muchas veces sí. Eu associo muito a Alex com a minha família. Porque é tanto problema na família, a família é muito. É tanto problema na família. Então, eu falo, dá-me força, porque não é possível. Então, as pessoas sabem que eu procuro viver a. Então, vem me perguntar coisas. Mas não adianta você me perguntar se você não vai seguir o que eu vou te falar. Né? Inclusive, uma neta minha está me dando bastante trabalho. Tem que ser um exemplo. Mas, e eu falo, então, mas será que o que eu estou fazendo não está servindo de exemplo para você? Então, vamos ter paciência, vamos seguir. Eu passo para você a minha experiência. Será que não vale nada? A minha experiência de tempo. Aí ela concorda comigo. Então, eu associo a minha mensagem com a minha preocupação, a conversão da minha família, conversão da humanidade. É que não é no tempo da gente. Então, mas é difícil, Dona. Aqui é uma maravilha a gente ouvir tudo isso. Mas o problema lá depois é que é muito. A família é muito grande. Toda a família. A gente não consegue converter todo mundo. Eu levo muito pela conversão do mundo, da humanidade. Não é possível. Mas a nossa missão é essa, nós temos que rezar por cima do resto. Exatamente. Pela oração do anjo. Eu creio, eu adoro. E funciona todas as vezes a gente reza. A oração que a Heleninha trouxe. Exato. Uma coisa muito importante, né? Que é a experiência. Mas um pouco da verdade. Eu uma vez no astral, fazendo ele faz a expressão de combinar isso. Que é uma forma de combinar tudo aquilo que a gente está vivenciando na palavra. Isso é uma experiência muito. A gente não pode ter essa ação da comunicação, porque essa é a maneira com que a gente consegue contagiar as pessoas. Na nossa forma de dar o exemplo, ser um exemplo, ser uma experiência, não basta fazer uma coisa. E experiência é uma coisa hoje que está ficando em desuso. As pessoas não valorizam a experiência do outro. Não estou falando apenas das pessoas que sabem, nos trazem, como um todo. O que será? Será que nós não estamos pecando, não estamos errando? Nosso padrão dentro nós justamente não transmitir, não transformar as nossas vidas como um exercício da lei divina e transmitir através da nossa experiência de vida que a gente errou, a gente acertou, a gente caminhou. A senhora está trazendo os problemas da família, que ninguém consegue ser a exemplo, a imagem e semelhança do outro. Na atenção maior, nós temos que para que a gente possa, de fato, honrá-lo. E essa caminhada é diária. Ela É tudo no tempo de Deus. uma caminhada diária, a gente tem que contagiar. É difícil. A gente, às vezes, quer aqui a experiência próxima, o autoconhecimento, é olhar para dentro de si, orar na palavra, orar na frase, convida a olhar para dentro da vida. Porque, às vezes, a gente faz um mal. Mesmo que a gente já tenha feito uma nossa diária, faz mal. E o pior mal que fazemos é como não sabemos. E quando não sabemos do mal que fazemos. Então, eu acho que o problema familiar
Que bom que é isso que a gente faz. Eu vou aqui fora para usar os outros. Porque a proteção dos outros. Ela mais. Eu associo muito nos mistérios que Jesus sofreu por nós, que Jesus caminhou por nós. Então, eu medito muito nessas horas também, né? Porque, não sei, quando que a gente vai conseguir resolver esse problema? Não vai. Mas, pelo menos, a gente está tentando. E tomar muito cuidado, porque o encardido vive ali tentando, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em tudo isso. Que a gente não pode é desanimar. Né? Desanimar. Então, assim, eu acho que a prática da Lexio Divina, a partir do momento em que a gente se coloca dentro daquele capítulo do Evangelho do dia, e a gente consegue colocar aquilo na nossa prática diária, isso vai sendo um exemplo. A gente não vai agradar todo mundo, não vai conseguir de dia para a noite converter o mundo inteiro. Né? Se fosse, se nem Cristo conseguiu 100% a todos, né? Mas, assim, o que a gente não pode é desanimar. Então, a partir do momento que a gente consegue dar o nosso testemunho diário, pode ser que aquela pessoa que a gente esperava pela conversão, a gente não consiga ver a conversão. Mas a gente consegue ser exemplo para uma outra pessoa que a gente não imaginava. Aquilo que o Dom Elias falou, né? Um grãozinho, uma coisinha bem pequena. Sim. Tomada. Y una de las cosas que me gustaría, yo estoy ficando muy feliz conversando con los señores, pero hoy pararon para mí hasta las 9 de la mañana, que ya son casi 9:20, pero yo gustaría continuar. Más también, porque yo sé que tienen también muchas actividades. Con todo esto, porque esta experiencia que usted está hablando, de las cuestiones propiamente de la lección divina, la lección divina exactamente cuando uno dice, ay, eso es lo bonito que los monjes pagan. Es la cuestión de la expresión espiritual. Más esa es la cuestión propiamente humana de lo que acontece con los cristianos. Más sale de una cuestión de la transformación de la palabra de Dios, que cuando yo digo algo, Dios está transformando. Por eso simplemente la vida por el nombre de los señores. ¿Cuál es? Marco. Cuando falo Marco, que es vida, es esa transformación que aos poucos vamos tendo, aos poucos. Mas essa transformação também, como falamos cada um de nós, é uma transformação pessoal. Eu não vou poder fazer alguma transformação da outra pessoa. Deus está fazendo sua tarefa. Deus está fazendo sua vontade através de Lucía, a través de Mía, a través de Danilo. Mas nós temos que escutar-nos. Por isso também os oblatos, a missão dos oblatos, possam falar como o Senhor falou, com toda a confiança e humildade de reconhecer o que está acontecendo com nossa vida, porque não estamos sozinhos. E essa é a maneira que vocês se reúnem para falar de Deus, é a maneira como vocês mergulham em si mesmos para tomar força interna, combustível, para dar testemunho das pessoas. Esa es la manera, porque no nos vamos a enfocar en mudar a las personas. Las personas están olhando, las personas perciben, las personas ven, por ejemplo, ahora que ustedes están aquí, ¿por qué no están en sus casas? ¿Por qué no están olhando la televisión? ¿Por qué no están tomando café prontillo con toda la familia? La familia percibe que ustedes no están ausentes, porque tienen una tarea mucho más noble y espiritual que están haciendo. Y esa es una transformación muchas veces que no percebemos, porque pensamos en cosas que tenemos que mudar a las personas, así de hoy para mañana. Y no, las primeras personas que tenemos que transformar somos nosotros mismos. Por eso la Biblia, por eso la palabra de Dios nos da ese camino para que podamos transformarnos todos los días, los medios, para poder sobrellevar las cargas también de la vida. É sempre viver na contracorrente, contra, né, o que a tendência
De fato, Jesus Cristo exatamente eso fue lo que vivió. Él, era cuestión tanta de la cuestión de hacer la cuestión de la ley, de los fariseos y demás, pero vamos a hacer unas leyes, mas él no picaba con eso. Él hacía la voluntad de los padres, la voluntad de los padres era procurar el reino de Dios. Mas él ficaba escotado porque él odiaba las situaciones de nuestras familias, veía la situación del contexto que estaba aconteciendo en su mundo. Mas él no ficaba también así apresado porque no tenía que participar. ¿Qué vamos a hacer? Y muchas veces nos humanamente, por las responsabilidades que tenemos en nuestro trabajo, con nuestra familia, con todo, parece que tenemos que ser los que tenemos que salvar al mundo. Primero nos tenemos que salvar a nosotros mismos para poder transformarnos. Y la lección divina es un camino que nos ayuda a procurarnos a nosotros para los señores, ¿no? Mayuso y Mayuso. Perdón por pronunciar un poco más, Mayuso. Ese es el autoconocimiento de los mismos, de nuestras propias limitaciones que tenemos. Dios nos ayuda a colocarnos en eso, para no esgotarnos. Y él mismo paga también la cuestión de mi cruz, que también, ¿cómo puedo decir? No es pesada. Cada uno de nosotros hace que la cruz sea pesada para nosotros. Mi yugo es suave, mi carga es ligera. Muchas veces esa cuestión aquí, cuando nos hablamos de eso, ¿qué significa para mí ese yugo ligero? Para mí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estoy cargando de más? Porque yo soy la persona que voy a transformar a las personas que están cerca de mí. Mas no es para convencer, ni para luchar, ni para decir yo estoy, es así lo que evita vida. Ese diario caminar de la lección divina, ese diario estar, yo te digo, Señor, y que en ese momento que estoy viviendo ya me está transformando, en ese momento ya estoy haciendo propiamente una transformación interna. La lección divina es para que fechen su aporta de su corazón, fiquen un momento con Dios, que dé la fortaleza para poco transformándose y transformando a los demás. Y va a haber un monte de tentaciones, va a haber un monte de cosas, mas la lección divina nos va a ayudar a hacer una pequeña transformación diaria de nuestra vida. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que nos vivamos y podamos vivir en abundancia. Somos todos hijos de Dios. Y aquí también con ese que son el grupo aquí, los oblados, tienen que ayudarse mutuamente, a conocerse, a saber, usted no va sozinha, usted tiene que hacer más. Esa es la manera también del crecimiento, la palabra de Dios, la palabra de la lección divina, transforma mi vida, transforma la vida de los demás. Do Elias, o meu marido, ele faz as orações dele na sala de casa. E às vezes eu passo por ele, será que ele saiu? Eu não o vejo de tão assim focado que ele está. Eu passo e falei, mas saiu. Eu pergunto ao meu filho, Felipe, eu saiu, eu não vejo ele na sala. Está passeando com Deus. Ele está tão focado, então, que ele fica invisível para mim. Olha que coisa. Mas isso que a Luzia falou... O que é isso? Ele... Explica aí, Matheus. Quem não vê, você. Eu tô lá. Vamos lá. Ela precisa ouvir uma coisa. Então, quando eu cheguei para o Vato, muitas vezes eu me servi dos conselhos dela. De quem? Da Luzia. E dos exemplos. Mesmo assim, na paróquia, ela trabalha muito bem para a cozinha. Trabalhei. Então, era um espetáculo ver aquela dedicação e a palavra dela me modificava. É de onde ela tira força por aí. Portanto, na família dela, se ela não vê imediatamente,
ela pode ter certeza que ela verá. Eu também senti muita força da Bia. Eu conversava com ela Pedia. e ela me aconselhava, né? E aí eu sentia muita força dela, da oração. Eu sabia que ela estava orando. Aí eu falei, meu Deus, é a minha obrigação. A Rezar Deise- por todo mundo, né? A Deise teve muitos anos no apostolado de oração. Vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar. Porque na Quem? realidade, A Deise. porque na realidade quem conversa é sempre Deus. Sempre Deus. Deus se conversa, não nós. Nós não conversamos com ninguém. Nem nós mesmos. É Deus. Então Deus pede, reza. Mas não adianta. Se Se você você está abrir o 30 coração, anos. É, eu faço a obra. Não, Eu tenho uma irmã, obra. eu tenho uma irmã, Denise, que ela não vai à missa de jeito nenhum. Ela fala que Deus está dentro dela, ela não precisa ir. Aí, como você pode receber Jesus? Você não vai lá. Já basta eu rezar sozinha. Agora começou a se ligar lá na TV Aparecida, todo dia participar lá da missa pela televisão. Já é alguma coisa, para quem não quer nada. Mas ir na missa, 25 horas eu peço, ela não vai. Mas lembre que as transformações que você, de certa forma, estão transformando assim de uma forma pequenininha, las situações familiares, sociais, com seu testemunho, com esse silêncio. Mas um pouco como decía a señora Patricia, mas eu quando estou olhando a televisão de abaixar, não é abaixar, simplesmente é por minhas próprias forças, não posso fazer muito. Deus ajuda para que possa transformar com minha própria ajuda, com minha própria maneira de ser, alguma coisa do mundo. É por isso que eu peço a conversão diária para todo mundo. Eu tenho um testemunho para dar sobre a Alex Divina, porque acho que quando eu faço a Alex Divina, eu consigo, né? Eu percebo melhor Deus no dia a presença, né? Porque Deus está presente no dia. A gente tem que ter esse exercício de enxergar as coisas. Então, há muito tempo atrás, eu tive uma experiência que foi assim, eu estava abastecendo meu carro no posto, o frentista me atendeu. Quando eu agradeci ele, que eu falei obrigado, ele fez assim para mim, tenha um dia abençoado. Aquilo me tocou de uma tal forma, eu falei assim, eu como cristão, eu nunca desejei um dia abençoado para ninguém. E aquilo mexeu comigo de uma tal forma que daquele dia em diante, todas as pessoas que eu falava bom dia, boa tarde, eu falava, tem uma tarde abençoada, tem um dia abençoado, tem uma noite abençoada. Então, eu acho que essa sementinha que eu estou falando é isso, né? Essas pequenas coisas que a gente às vezes percebe no dia a dia, ou a gente faz no dia a dia, é que ajuda a gente a se transformar. Não é só chegar para a pessoa e falar, senta aqui que eu vou te falar um monte de coisa aqui, que você vai aprender o que é. Não é isso. Agora chegou. Não é No limite. Então, assim, são pequenas coisas que mexem com o nosso ritmo, com o nosso ser, com a nossa pessoa, que faz a gente se recolher lá dentro e falar, opa, tem alguma coisa aqui que eu estou, né? Vou lá, faço, falo, tudo, mas nunca desejei um dia abençoado para ninguém. Como cristão, eu deveria fazer isso todo dia, né? Então, eu acho que é isso também. Né? A Alex também ajuda a gente nesse interior, nesse silêncio, saber enxergar as coisas de Deus, né? Que está aí no nosso dia a dia. É só a gente exercitar para enxergar isso. Porque quando a gente não faz a gente vai até a igreja, né? Vai pensar em como se você tivesse matado alguém, e a pessoa vai falar, tanto da igreja. Deus vai para a igreja, vai para a emburrada. Então, acho que é uma questão, vai alegre. Vai ativar o navio, vai ativar o navio, vai ativar coisas para poder chamar para ir para a igreja, né? Tem dias que são tristes mesmo. Ninguém vai estar aí com uma cara muito alegre quando pegou a mão. Aí não dá, né? Então, eu falo para E ali acontece que
essas transformações são internas e muitas vezes essas transformações não se podem controlar. E muitas vezes, mas se teve uma transformação, por mais é uma transformação muito grande internamente, mas mostramos uma coisa pequenina. Mas em nossas vidas, cada ato que vamos fazendo, que vamos tendo, vai ajudando a ter uma transformação. Mas essa transformação não simplesmente, ela tem um efeito em muita coisa. Mas lembre também que essas transformações não é com nossos próprios méritos, é mérito de Deus. E a regra também fala muito sobre isso. Mas a los montes, você não está fazendo muita coisa. O que está fazendo em você é Deus mesmo. Simplesmente nós somos instrumentos. E esses instrumentos temos que estar mergulhados, temos que estar muito bem, exatamente, com muita vida para poder transformar. E nós mesmos não podemos. Só compartilhando um caso que aconteceu recentemente comigo. A grande maioria sabe que eu tenho um filho de 12 anos. E devido à pandemia, somente agora parou aqui. Digamos, ele participa, se iniciou a catequese. A mãe é católica, que a gente fala. Alô? Sou, mas não pratico. Alô? A família aonde ele está. E eu, com Alô? todas as falhas que eu tenho, eu sei que eu tenho que melhorar, Alô? eu tento, de alguma forma, passar algo dessa nossa vivência dia a dia de católico para ele. E eu não só incentivei, como, digamos, pressionei bastante para que ele iniciasse a catequese. Pode falar. Todas as vezes eu pergunto. Pois não, Margarida. Tá certo. Não, tá legal, olha, isso é interessante. E aí eu peguei o Sumiu. livro da catequese e ele... Eu acho que ela saiu. Não É. fez nada de errado, estava procurando longe de mim, dentro de uma paróquia católica, querer encontrar algo de errado. Quem sou eu, né? E eu fui só dar uma olhada no livro. E uma das lições, que até depois eu fotografei, e isso mexeu muito comigo, para ver que, às vezes, só a nossa presença é importante para algumas pessoas e a gente não se dá conta de nada. Eu sou pai dele. Para mim, basta. E estava assim, né? Cite quando você se sente próximo de Deus, ou ligado a Deus, ou algo desse tipo. Quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou com pessoas que eu gosto, quando eu estou com a minha família. Mas em um dos 5 tópicos, ele colocou bem claro, quando eu estou com meu pai. Ele escreveu. E eu falei assim, olha, com todas as falhas que eu sei que eu tenho, eu acho que alguma coisa de bom eu estou fazendo. Porque ele tem toda a experiência da escola, tem a experiência da casa da mãe, tem a minha, tem meu jeito, mas ele consegue me ligar de alguma forma à experiência, seja da igreja, ou a experiência de Deus. Então, minimamente, essa sementinha, de alguma forma, estou plantando. Lá na frente, só brinca comigo. Você vai ter que aprender a regar. Eu fui coroinha, fui acólito, trabalho para a Mitra. Por que seu filho isso? Eu estou deixando ele criar o próprio caminho dele. Né? Eu não imponho nada a ele. Quando ele veio Quando ele veio na sua oblação, ele veio muito respeitoso. Ele veio. Ele gostou, ele achou, achei interessante aquilo lá, hein? Né? Ele ficou assim, porque ele já está se tornando um mocinho, né? Graças a Deus já passou de mim, né? Então, aquilo que antigamente não se falava que era bullying, que eu era o mais baixinho da turma, graças a Deus ele não é. Deixa ele, ótimo. Então, isso está acontecendo com ele e isso está sendo interessante de tentar ali acompanhar. E eu até fotografei para isso aqui, vou deixar comigo. Depois, sei lá qual caminho que ele vai criar, mas nesse momento, pelo menos acho que algo de bom eu Lembrem-se da leção divina, sua vida como graça, tem uma transformação, porque você está fazendo uma oração.
entendem também, por minhas próprias forças, não posso fazer muito. Eu faço o que você quer que faça, mas ajude-me com essa, com sua palavra de Deus. Essa vida, já quando estou falando, já estou crescendo, fique com essa ideia. E essa transformação vai fazendo que as pessoas possam ver em seu dia a dia as coisas. Mas Deus não fica pensando que nós façamos coisas espetaculares. Os monges, Marcos, beneditinos, temos uma sensibilidade, não porque la tenhamos humanamente. Cada um de vocês han podido absorver também da espiritualidade beneditina, que as coisas se vão fazendo dia a dia. O tempo de fora não é nosso tempo. O tempo de Cronos está pensando na hora. Mas o tempo del Kairos é a eternidade. Nós estamos construindo agora o momento da eternidade. Estamos vivendo nosso momento de que a lei divina tem toda uma transformação de vida interna, que vai permitir-me também poder colaborar, ajudar as pessoas que estão perto de mim. Mas não esqueçam que nesse momento, quando fechem sua porta, mundo interno, pidan a Deus o que precisa também fazer para que vocês possam ser testemunhas da vida para todas as pessoas que ficam perto de vocês. A família, os amigos, todas as pessoas. Um testemunho de vida com uma simplicidade que só Deus pode dar. Amém. Amém. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso Pai também, rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Amém. Desculpe, Vamos continuar essa conversa. Isso é muita coisa. Não tem problema não. A gente quer agradecer o seu sim, né? Vim falar conosco. Agora que a gente está voltando depois de 2 anos parados, assim, virtualmente, né? Fizemos virtualmente, mas assim, na prática, estamos voltando com essa questão de trazer também vocês para conversar com a gente, né? A gente conversou bastante com o Dom Abade Cristiano, com o Dom Abade Paulo, de fazer esse rodízio, né? Que a gente estava precisando, né? Ouvir um pouquinho também, vocês nos conhecerem, né? E a gente conhecer vocês, né? Porque a comunidade está bem renovada do que a maioria aqui conheceu, né? Então, a gente agradece muito. E aqui uns meses a gente chama o senhor novamente. Eu fico agradecido também por a confiança que tiveram para falar. São coisas de Deus. E também por o convite que tiveram também para que eu pudesse estar com vocês agora. E fico feliz. Vamos estar em contato através de nossas orações para que também assim, cada um de nós possa transformar-se pouco a pouco nesse Jesus Cristo. Eu fico feliz e muito obrigado por o presente que deu para mim. Obrigada. Muito obrigada. Agora nós temos 10 minutinhos aí de cafezinho, banheiro, para a gente voltar com mais atividade. E voltem. Eu vou começar pelos recadinhos, e aí depois a gente faz uma reflexãozinha rápida aqui. Primeiro recado, que é o maior, lembrando dos nossos compromissos como oblatos, como futuros oblatos, como diz o nosso estatuto, né? Nós vamos ter o nosso retiro anual esse ano, nós devemos fazer, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, reuniões, ligações e tudo mais, os irmãos conselheiros podem compartilhar que foi difícil. A gente conseguiu fechar já a data, já temos pregador, já... Aí vocês vão falar, nossa, mas é em novembro, mas já estão pensando? Sim, para facilitar para todos.
Então, nosso retiro espiritual esse ano vai ser nos dias 26 e 27 de novembro. Então, Eu vou precisar ir para São Paulo. Onde vai ter? vai ser na Abadia de Santa Maria, Que dia que é 26? 26 e 27. É um sábado e um domingo. Qual é o valor, meu filho? Calma aí. Nossa, que mulher pensar. Uma sugestão muito boa. O nosso pregador esse ano é um padre diocesano aqui de Santo Amaro, chamado Padre Davi. O Padre Davi, o Maurício conheceu entre um amigo dele, depois também ele já fez algumas reflexões no canal do Instagram Deus Convida, que o Maurício faz parte, eu também às vezes participo com ele. É um padre jovem, um padre muito próximo. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos o convite. No mesmo momento em que foi entregue a carta convite para ele, ele já mandou para o bispo dele, já pedindo permissão, o bispo já autorizou e já deu ok. Nossa, é da mesma congregação lá do Não. Padre de Aparecida? Não. Ele é um padre diocesano, daqui da Diocese de Santo Amaro, é da paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, que pertence à Diocese de Santo Amaro. Ele tem um Instagram, depois eu passo para vocês. Prontamente ele já disse sim, isso para nós é muito interessante, mostra a vontade que ele está, porque muitos às vezes fazem, preciso ver, preciso verificar, preciso bater. Ele não, automaticamente ele já... Foi até engraçado, porque no dia que eu estava conversando com o pessoal no grupo do conselho, o Maurício tinha acabado de mandar uma mensagem e eu não tinha visto. Eu estou aqui com o Padre Davi almoçando aqui na oficina de Nossa Senhora e ele já está querendo fechar, né? Então, assim, nós já estamos com data, com valores. Este ano, nós estamos fechando o valor de R$400. Aí vocês vão falar, nossa, tudo isso? Mas o que acontece? A diária lá de Santa Maria custa 250. E, como nós vamos ficar sábado e domingo, é uma diária e meia. Como que a gente faz? Por que você já está falando hoje, Danilo? Para ajudar a todos. Quem for querer já ir pagando, dividindo, ir pagando aos poucos, já pode ir assim fazendo. Que aí nós temos junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Nós temos 6 meses aí para o pessoal ir se organizando, ir pagando e tudo mais. Vamos pagando R$50. 400. O que está incluso nesses 400? Quarto individual. Esse ano é o primeiro ano que nós vamos ter quartos individuais para todos. Por quê? As monjas de Santa Maria reformaram tudo lá, construíram um prédio que eu quero dizer, não um prédio assim como a gente vê, mas um prédio maior em que tem 30 quartos. E, pelo número de pessoas que nós estamos acostumados, nós vamos conseguir cada um no seu quarto. Só se passar de 30 pessoas, que a gente não acha provável, se vier muito mais, graças a Deus, mas assim, entre aspas, quartos individuais, 5 refeições, café da manhã, café às 10, almoço, café à tarde, janta e um lanche antes de dormir. Capela, sala de palestras, roupa de cama, roupa de banho, tudo isso incluso, todas as alimentações. Dentro desse valor, nós já estamos encaixando o valor do transporte, tá? Porque assim, se vocês fizerem as contas, seria 375. Só que nós também temos o transporte. Claro. Então, nós já encaixamos, por isso que nós chegamos à conclusão do valor de 400, que aí já encaixa, e aí o caixinha da fraternidade arca com o pagamento do pregador, né? A espórtula do pregador e a estadia dele. Ele vai precisar estar lá com a gente, tá? Então, vai ficar neste valor, tá? Então, Sugestão. Melhor coisa. Cortando sua conversa. Mas uma boa sugestão, gente, é vocês já se programarem pagando um pouquinho por mês, para quando chegar na época do retiro, vocês já se cuidaram com essa despesa.
E não pesa. A gente pensa assim, uma vez por mês nós temos a manhã de espiritualidade. A gente tem a contribuição aqui da manhã de espiritualidade, que é 25. Mas a contribuição não fica pesada, a gente sabendo dividir, tá? Então, assim, outros casos aí a gente conversa à parte. Mas, assim, a questão é que, assim, a fraternidade a gente tem o nosso caixinha, mas não é um caixinha... não é um valor, assim, enorme. São valores que a gente tem para umas emergências que nós temos. Tipo, tivemos que pagar o transporte para a Cela São José. Foi desse caixinha. Então, é um caixinha que mais sai do que entra, né? Então, a gente ficou 2 anos sem movimentação. Vocês sabem que conta poucas não rende muito. Então, assim, a gente não pode... esse dinheiro ele é reservado para outros fundos, né? E mais para frente a gente vai conversar. Então, assim, o recado maior que eu tinha para hoje era o retiro. Eu vou mandar oficialmente no grupo, tudo bonitinho. Este é o resultado das avaliações de vocês dos últimos retiros, que gostariam que fossem retiros em outros locais. Então, nós usamos isso, pesquisamos Cela São José, só que Cela São José é muito pequena, não comportaria. Então, nós vamos ter, no segundo semestre, novamente, um dia de espiritualidade lá. Vamos chegar de manhã, vamos embora à tarde, para também ter essa vivência. Mas para o retiro, a gente chegou à conclusão que Santa Maria seria o lugar ideal. Mas pesquisamos... Porque sexta-feira, os últimos retiros, tinha caído numa sexta-feira que era feriado. Agora, esse ano, não é feriado. Então, o que acontece? Nós só conseguiríamos sair daqui lá para umas 8, 9 horas da noite, porque tem pessoas que trabalham. Então, não tem como a gente sair na sexta-feira. Então, a gente vai sair... Então, nós vamos... E lá elas também não recebem a qualquer hora. Passou de um certo horário, não entra mais. Então, o sábado nós vamos sair daqui por volta de 7, 7h30 da manhã, para nós irmos para lá e fazermos o retiro. Porque lá é longe, hein? Isso. Uma meia hora, 40 Meia hora, de helicóptero. Eu e a Lúcia da última vez fizemos em 40, 45 minutos. Imagina, eu vi do mundo aqui. Eu acho que você poderia marcar 7 horas. Eu acho que 7 horas. Você não chega. Mas, assim, resumindo a história, nós achamos melhor fechar lá. Para o próximo ano, nós já estamos começando a verificar outros lugares, porque esse ano nós tentamos o Mosteiro de Vinhedo, mas já não tinha agenda. Tentamos a Casa das Paulinas, também não tinha agenda e o valor estava muito maior. Então, assim, a gente tem um trabalho aí por trás das câmeras, dos bastidores, é um trabalho cansativo no sentido de procurar, de bater agenda, de ver lugares, até a gente chegar a isso, né? Então, assim, oficialmente a gente conseguiu bater o martelo sexta, né? Sexta-feira que a gente conseguiu bater todo o martelo referente a isso. E aí a gente vai passando as cenas dos próximos. E foi muito agradável o retiro lá, foi muito agradável. Sim. A gente quis trazer um pregador de fora, porque as 2 monjas que pregam lá já ouvimos. Dom Paulo nós ouvimos sempre. Nós queríamos trazer um monge de fora, mas para 2 dias, como a gente quer, não, é um custo muito alto. Então a gente pensa para o ano que vem. E é isso. O tema é livre para o pregador escolher. A gente sempre deixa o tema livre, do que ele acha mais adequado e do que ele tem mais propriedade para falar. Tá? Mas a irmã escolástica e a irmã que fez a nossa pregação lá, me esqueci o nome dela. Elas vão estar presentes também? Elas estão lá na casa, mas no retiro em si vai ser nós com o padre Davi. Ela não vai ter muito contato. Não, ela vai visitar, ver a gente ali, mas não são as pregadoras esse ano. A gente também tem que ouvir. Isso, nós também temos que ouvir outras pessoas. O capítulo 2, no versículo 30, né, que é a continuação. Este capítulo, ele não serve somente para o abade, ele serve também para o pai, para a mãe de família, para os responsáveis por um grupo,
né? Então, a gente consegue colocar em prática essa regra também. Deve lembrar sempre o abade daquilo que é. Lembrar-se de como é chamado e saber que daquele a quem mais se confia e mais se exige. E saiba que coisa difícil e árdua recebeu, reger as almas e servir aos temperamentos de muitos. A este com carinho, aquele, porém, com repreensões. A outro com persuasões, segundo a maneira de ser com a inteligência de cada um. De tal modo se conforme e se adapte a todos, e não somente não venha a sofrer perdas no rebanho, a quem lhe foi confiado, mas também se alegre com o aumento da boa fé. Antes de tudo, que não trate com mais solicitude das coisas transitórias, terrenas e caducas, negligenciando ou tendo um pouco a salvação das almas que lhe foram confiadas. Mas pense sempre que recebeu almas a dirigir, das quais deverá também prestar conta, e para que não venha, porventura, a alegar falta de recursos, lembrar-se-á do que está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. E ainda, não falte aos que o temem. Então, o abade é o princípio vital da vida cenobita, né? É o princípio. É ele quem inspira toda a vida do mosteiro, coordena todas as energias, tanto na ordem material como espiritual do mosteiro, e dá ao mosteiro caráter familiar. O mestre, de quem procede a doutrina e a iluminação espiritual em busca de Deus. O pastor, que conduz o rebanho pelos caminhos do Evangelho. O médico, que fortalecerá os que não, para que não desfaleçam, e curará os enfermos, evitando que sua doença se agrave. Enfim, o abade faz as vezes de Cristo, assegura a comunidade e a presença e a graça de Cristo. Nos versículos 30, 31 e 32, podemos dizer que é a flexibilidade, a adaptabilidade e a sensibilidade. São Bento quer mostrar que devemos considerar cada pessoa como única, escutá-la, compreendê-la. Jesus também mostra, por sua maneira de amar, que cada homem é um rosto único, inimitável da plenitude de Deus. Adaptar-se em função de cada indivíduo exige do responsável um conhecimento daqueles que estão sob sua direção. O verdadeiro amor não exclui a firmeza. Ser pai, ser mãe, ser coordenador, ser responsável, não é deixar que seus filhos façam o que quiserem. É educá-los de modo que tomem consciência de si mesmo, de seus valores. De nós, oblatos e oblatas, espera-se não fazer distinção entre as pessoas. Pessoa é um mistério sagrado. Como mistério, devemos respeitá-la. Como sagrado, devemos reverenciá-la. Testemunhar por ações mais que por palavras, principalmente aos que não têm fé. Aquilo que nós conversamos bastante hoje. É mostrar as nossas atitudes, né? Devemos ser especialistas e profissionais da misericórdia. Ser misericordiosos como o Pai do Céu é misericordioso. Amar é comunicar-se. 2 pontos decisivos do amor: a abertura e o acolhimento. E dando continuidade às nossas reflexões, hoje eu quis trazer um pouquinho para vocês sobre a importância da palavra de Deus na vida do oblato. Então, é uma meditação pequena que eu preparei. Eu tirei algumas passagens de alguns documentos da igreja, da Bíblia e de alguns livros que a gente vai lendo, e dá um pouquinho da continuidade do que Dom Elias falou sobre a Lexio Divina, que é a importância que nós temos que dar também à nossa leitura espiritual, né? Então, após a fala de Dom Elias, nós podemos dizer que sabemos que entre as nossas obrigações positivas da vida monástica, da vida de oblato, é a celebração do ofício divino. Nada anterior ao ofício divino. Mas existe uma importância também que São Bento nos coloca, que é o dever da leitura da palavra de Deus.
São Bento, além desses deveres, coloca como grande importância a leitura e a prática do capítulo 4, das boas obras. Em São Marcos nós podemos ler, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Devemos pregar o evangelho a todos. Marcos também nos diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nosso dever de cristãos, batizados, oblatos. Nosso pai São Bento já na regra diz, escuta, filho, os preceitos do mestre, inclina o ouvido do teu coração, recebe de boa vontade, executa eficazmente o conselho de um bom pai. Deus nos fala através da sua palavra. Eis porque no Evangelho diz, aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, compará-lo-ei ao homem sábio que edificou sua casa sobre a pedra. E cresceram os rios, sopraram os ventos e investiram contra a casa. E ela não ruiu, porque estava fundada sobre a pedra. Em conclusão, espero, Senhor, todos os dias, que nos empenhemos em responder com atos às suas santas exortações. Devemos, pois, constituir uma escola de serviço do Senhor. Isso quem diz não sou eu, regra de São Bento. No capítulo 38 da regra, as mesas dos irmãos não deve faltar a leitura. Não deve ler aí quem quer que por acaso se apodere do livro, mas sim o que vai ler durante toda a semana, a começar do domingo. Regra de São Bento. Sentam-se todos juntos e leiam um deles as colações ou as vidas dos pais, ou mesmo outra coisa que edifique os ouvidos. Regra de São Bento novamente. Nos dias da quaresma, porém, da manhã até o fim da hora terceira, entregam-se as suas leituras e até o fim da 10ª hora trabalhem no que lhe for designado. Então, estou trazendo aqui alguns pontos da regra que fala sobre a importância da leitura. Aí nós temos um documento muito importante para a leitura de todo católico, que é a Dei Verbum, que é um documento do Concílio Vaticano II. O Sagrado Concílio, ouvindo religiosamente a palavra de Deus, proclamando-a com confiança, fez suas palavras as palavras de João. Anunciamos-vos a vida eterna, que estava junto do Pai e nos apareceu. Anunciamo-vos o que vimos e ouvimos, para que também vós vivais em comunhão conosco e a nossa comunhão seja com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Por isso, segundo os concílios Tridentino e Vaticano I, entende propor a genuína doutrina sobre a revelação divina e sua transmissão, para que o mundo inteiro, ouvindo, acredite na mensagem da salvação. Acreditando, espere e esperando, ame. Palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, colocá-la em prática, divulgá-la. Essa última frase, acreditando. Acreditando, espere e esperando, ame. Essa é a introdução da Dei Verbum. Aí vemos aqui para Bento XVI em 2008, quando faz aquele sínodo voltado à palavra de Deus. Diz o Papa: a palavra do Senhor permanece eternamente, e esta é a palavra do Evangelho que vos foi anunciada. Com esta citação da primeira carta de São Pedro, que retoma as palavras do profeta Isaías, vemo-nos colocados diante do mistério de Deus que se comunica a si mesmo por meio do dom da sua palavra. Esta palavra que permanece eternamente entrou no tempo. Deus pronunciou a sua palavra eterna do modo humano, o seu verbo se fez carne. Esta é a boa nova, este é o anúncio que atravessa os séculos, tendo chegado até os nossos dias. Então, a leitura na vida do monge, da monja, do oblato, da oblata, de todo leigo, sempre foi um bem maior para entrar em contato com Deus, nutrindo assim de seus ensinamentos. São muito enriquecedoras, pois exigem de nós um tempo de silêncio, oração, meditação, reflexão. Além disso, no que diz respeito ao leitor, o fato de ler demanda esforço maior do que simplesmente ouvir. Do mesmo modo que o espírito mais atento geralmente assimila melhor as ideias que lhe facultam deter seu recordar-se. Nosso pai São Bento nos fala muito das leituras sérias e atentas, auxiliadas pela Lectio Divina. Desejamos, através das leituras frequentes e assíduas, alimentar a nossa alma, alimentar a nossa fé, nos conectando sempre a Deus, levando-nos a refletir
os exemplos de vida e a vida dos santos. Podemos dizer, então, que a leitura é compreendida como elemento essencial da vida monástica e, assim, também da vida do oblato da oblata. Nós devemos ter uma estima, um gosto, um desejo, um esforço para fazer tão frequente quanto possível. Podemos nos perguntar, para nós cristãos, para nós oblatos, devemos ter como livro preferido qual? O que devemos ler? O nosso livro de cabeceira sempre deve ser a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. Tem Deus como autor. Tem Deus que é o verbo e, portanto, um verdadeiro manancial de aprofundamento espiritual. A Bíblia, em especial no Novo Testamento, será como base a Lexio Divina de nós oblatos. Que ela seja abordada em seu próprio texto ou através de comentários que facilitem a compreensão. E a biblioteca do oblato? Não só a biblioteca que fica lá na sala dos oblatos, mas a nossa biblioteca particular. Ela deverá, sem dúvida, conter várias outras obras além dessas bases. Bíblia, estudos doutrinais, livros de espiritualidade, vida dos santos, documentos pontifícios, regras também, obras antigas, modernas de caráter religioso. Nós temos à disposição a nossa biblioteca, que vocês podem pegar livros emprestados, depois devolver para que outros possam ler. O irmão Elério fez um ótimo trabalho de catalogação. Ganhamos mais alguns livros aí. Então, assim, nossa vida é sempre uma leitura. Lembremos de uma frase de um monge antigo, de outro país, que dizia assim numa palestra: mas o mais importante no cumprimento do dever da leitura é o espírito que nos anima. Desde o início será preciso ter sempre presente o que é essencial. Não é ler muito, mas ler bem. Non multa serimuntum. Não é a questão de quantidade, mas de qualidade. Se lemos, não é para matar o tempo, nem para nos distrair, nem para nos satisfazer uma curiosidade, mas sim para nos enriquecer espiritualmente e progredir no conhecimento e no amor de Deus. Achei interessante porque, sem conversar com o Dom Elias, a gente acaba escrevendo algumas coisas que acabam se completando, que é o que ele falou. A gente não pode ler por ler ou ler para matar o tempo. A leitura ela tem que ter um objetivo. E qual que é esse objetivo? Crescer espiritualmente. Mudar você. Sim. E seja uma leitura não católica, não espiritual, mas algum outro livro que a gente lê no nosso dia a dia, esse livro também ele pode trazer algo que a gente pode também comparar com alguma leitura espiritual. Né? Por mais que a gente às vezes leia alguns livros que a gente fala, isso não vai de acordo com o que eu penso, com o que eu vivo, mas ele no fundo ele sempre vai, a partir do momento que a gente lê ele com uma atenção diferenciada, ele traz algo para nós pensarmos. Um outro monge diz que a Bíblia é a carta de Deus às suas criaturas, e é realmente uma carta de amor de Deus às suas criaturas. Uma carta de amor não se lê fazendo análise gramatical ou análise lógica. Lê-se com os olhos do coração, e mesmo mais as entrelinhas do que as linhas. Sendo assim, encarada a leitura do oblato, será verdadeiramente uma Lexio Divina, na qual encontrará não só graças de luz, de alegria e de paz, mas ainda aquele mesmo que é o autor de todas as graças, Deus. O mais belo da leitura, nossa como oblatos e oblatas, é a leitura do Evangelho na prática. É nós vermos os nossos irmãos e irmãs, aqueles personagens do Evangelho. É nós olharmos nos irmãos que mais precisam do nosso amor, do nosso carinho, e aqui eu não digo os irmãos mais necessitados só de algo material, mas muito dos irmãos mais necessitados de uma palavra. Este é o evangelho maior que nós devemos ver. É colocar em prática no nosso dia a dia o evangelho. É isso que Cristo quer. Nós sejamos discípulos e missionários dele para que o mundo tenha mais fé. Amém. Era isso. Então, agora são 10h36. Então, só mais alguém quer colocar alguma coisa, falar alguma coisa? Você falava assim das leituras diferentes, né?
a gente tem que tomar muito cuidado com essas leituras diferentes, a gente tem a profundidade de poder ver a diferença do que está realmente ligado com a nossa religião, nosso olhar, porque tem muitos livros de autoajuda que ajudam a misturar um pouco e tirar o foco. Mas é isso que eu falo. Eu, particularmente, adoro ler livros diferentes, livros não religiosos. Isso é uma prática minha antiga, mas a gente tem que, como a gente fala, nós temos que saber fazer essa leitura. Porque se a gente se fecha muito, também isso não é bom. Porque nós estamos no mundo. Se nós estamos no mundo, nós não temos que experimentar tudo que o mundo nos oferece. Mas nós também precisamos saber o que o mundo nos oferece. Isso eu digo, assim, eu nem tanto, porque a minha prática era com crianças menores. Mas, assim, o irmão Plácido, ele tem uma vivência com jovens, com adolescentes e tudo mais. E ele precisa estar 24 horas atento ao que o mundo... Posso falar? Eu acho o seguinte, a gente tem que se alimentar espiritualmente, mas eu não posso estar alienado ao mundo que eu vivo. Sim. Inclusive, para poder, de repente... essa questão da catequese do outro, eu preciso saber um pouquinho do outro para poder entrar sabe, de certa forma, entrar no mundinho dele para você começar a mostrar outras coisas, né? Então, eu acho legal até, em algumas situações que a gente pega um livro que alguém indica, aí você começa a ver assim, nossa, esse livro não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, porque realmente ele não diz nada ao seu coração. Então, eu acho muito importante isso. Por exemplo, eu trabalho na periferia, eu tenho... Isso, se você pode pedir um favor, você pega a comidinha daqui, mas eu tenho direito até coisas que eu odeio. Você volta em casa, mas é uma coisa que eu não preciso. Essas coisas aí. Eu não consigo, não adianta, não me interessa. Não dá. Não tem falar alguma coisa, aí eu fico boiando. Se a gente não tiver aqui, a gente foi na missa. Então, assim, mas eu acho muito importante a gente saber que a gente vive nesse mundo e esse mundo precisa da questão espiritual. Precisa da questão espiritual, não posso estar alienado com coisa. Eu tenho que entender isso para poder entender o próximo, em algumas situações respeitar, e você, aos pouquinhos, vai passando uma outra questão, né? Eu não sei, pelo menos na minha profissão, eu acho essencial isso. Sabendo-se que, hoje em dia, na escola, você não pode falar nada de religião, há um problema terrível contra a questão de racismo, questão afrodescendente, a questão de sexualidade, tudo não pode. E tudo, ao mesmo tempo, é passivo de você ser processado, entendeu? Então, você tem que, sabe, você, por exemplo, eu fico direto com orientação. E, às vezes, eu até falo assim, olha, não sei se você tem alguma religião, mas o correto seria isso. Às vezes, a pessoa me pergunta, qual a sua religião? Aí eu falo. Mas, assim, né, esses dias tinha uma reunião de pais lá, e eu estava pela manhã, na reunião do dia anterior eu não estava pela manhã, e no dia que eu estava, arrumei o pátio todo bonitinho, fui até umas flores lá fora, folhagens, arrumei para poder receber bem os pais. Aí alguém chegou em mim e falou assim, você é um bandista? Eu falei, por quê? Eu falei, por quê? Porque está arrumando festa? Não, eu falei, eu sou católico e sou um beneditino. Se você não sabe o que é isso, eu posso explicar depois. Mas eu achei tão estranho, porque eu sempre gostei de receber bem as pessoas, porque eu arrumei as flores, que nem tinha, né, para caçar flor, arrumei tudo bonitinho. Acho que a gente tem que receber bem os pais, né? E me consideraram bandista, né? Eu achei estranho isso. Da folhagem, não sei. É isso. Mas a gente não põe flores, a gente não... Enfim. Mas é isso. A gente ter a nossa leitura espiritual. Nós temos a nossa biblioteca, a nossa vida espiritual, que é rezar, ler, praticar e tudo mais. Mas nós também não podemos deixar ficar alienados ao mundo. Né? É igual muitos monges falam, né? Os monges, eles não estão fora do mundo, dentro dos mosteiros. Não. Porque, pelo contrário, se eles estivessem fora do mundo, eles não existiriam. Eles têm que... rezar pelo mundo, né? Eles têm que... Isso.
Eu acho que tinha um monge, eu não lembro, que falava muito isso. Era lá do São Bento do Centro, não lembro qual. Ele falava assim, nós não estamos fora do mundo, mas nós não praticamos o mundo. Né? Então, assim, nós estarmos atentos, e nós já somos adultos e sabemos avaliar na nossa vida, né? Fazer esse filtro do que fica e do que não fica, né? Estar no mundo sem ser do mundo. Isso. É estar no mundo, mas sem ser... Veja, uma vez numa viagem com as crianças, eu e a Ilíria na figura das crianças. A Ilíria virou e falou assim, olha, podem cantar o que você quiser. As poderosas, vamos cantar as poderosas. Porque a gente tem que ir para o mundo deles para poder trazer alguma coisa. E as crianças adoraram cantar as poderosas. Mas hoje em dia elas não cantam as poderosas mesmo. Você não pode falar, canta o que vocês quiserem. Não dá mesmo. Os funks, Agora é verdade. Agora piorou nisso. Então, né? Não é? Eu rebolando ela na frente, né? Veja bem. Pode falar. Eu imagino a nossa situação no mundo, o crente católico, praticante, muito mais difícil do que um monge que está num mosteiro com os irmãos com a mesma fé, com todo o foco naquilo, né? Na procura de Deus e tal, né? Porque a gente está sempre na contracorrente. Sim. Nós somos sempre os diferentes. Sim. Aqueles que têm que ser combatidos. Diz isso. E é muito interessante, porque assim, nós na prática, nós é quem estamos assim, na contracorrente do mundo. E a gente, como oblatos, isso é nossa função. Colocar em prática isso aqui. Né? E assim, se a gente for ver, agora um pouco da parte de história, mas com Edson, se eu estiver errado. Mas assim, se a gente for fazer uma análise do que era Roma naquela época em que São Bento escreveu isso aqui, a gente faz uma ponte com o que nós estamos vivendo hoje. Nós somos inimigos do mundo. O mundo nos como inimigo. São alienados, tem uma emoção. A gente tem que ter um olhar contemporâneo. Isso mesmo. A gente tem que trazer para cá e conversar. Eu queria só fazer uma colocação com a relação com o que o Marcos disse. E viver no mosteiro, de repente, é mais fácil. Nesse período de pandemia, o número de casais que se separaram foi imenso. Por quê? Porque viveram juntos. Eu acho... Como é que a gente com a família dentro de casa? Eu acho difícil. Não é que é fácil. Mas o ser humano é que a Heleninha tem propriedade para falar o que é viver com. Não é mesmo, mas Mas é isso. Eu imagino o católico, nós leigos, como a força de infantaria. É uma infantaria. Nós estamos um jogo de cintura. Especialmente numa escola. Exatamente. A minoria, aqueles diferentes, aqueles olhos assim. Danilo, queria agradecer a Helena por ter convidado o meu filho, o seu Blas. Outro dia eu perguntei para Felipe assim, toma bem, Helena, eu agradeço demais. Seu empenho, nossa. Tem que lembrar de uma coisa, as pessoas instrumento. Eu sei, você teve atitude. Eu falei assim, e aí, Felipe, né? Está gostando? Não, depois que, né, tornou lá. Falei, e aí, Felipe, o que você está achando? Tua mãe, agora eu tô bem. Mas o Felipe participa aqui também deixa Mas eu vou te falar, eu gosto de mal. Mas antes, quando eu era pequeno, eu falava assim, gosto tanto de estar com os oblatos, porque domingo tem arroz e feijão. Foi um bom começo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queremos aí um pouquinho, os que vão ficar para o almoço, os que já vão, santo retorno, né? Paga lá na Isso, agora nós temos a pizza. Mas aí depois, na hora do almoço, a gente conversa mais um pouco.